Glória a Deus. Mais uma vez cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos que trouxeram a Bíblia, abram comigo, Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 14. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 29, somente a parte A do versículo. Mateus 14, versículo 29, somente a parte A. E ele disse: vem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus colocou uma palavra no meu coração para estar passando para os irmãos nessa noite, que é para a gente dar o passo, um passo. Deus quer que a gente dê um passo nessa noite. Por quê, Juan? Porque Ele nos chama. Amém? Glória a Deus. Para os irmãos entenderem um pouco melhor, vamos para o contexto da história do capítulo 14, né? Jesus e seus discípulos, eles vinham de uma maratona, de uma sequência de pregação, de milagre, de fazer a obra. Sabe quando eles estão bem avivados, estão viajando pelas cidades, orando, pregando boas novas, fazendo milagres, as coisas estão acontecendo, eles estão numa sequência, num momento muito bom do ministério deles, onde as coisas estão dando certo, eles estão impondo as mãos sobre os doentes estão sendo curados, estão expulsando demônios, libertando vidas, e tudo está dando certo. É um momento muito bom para eles. Até que no capítulo 14, uma notícia difícil chega: a morte de João Batista. É uma notícia que abala Jesus, porque eles eram primos, amigos, nasceram praticamente na mesma época, cresceram juntos. João Batista foi aquele que abriu o caminho para Jesus, batizou Jesus. E quando João Batista morre, aquela notícia entristece o mestre. E o mestre pensa: eu preciso sair, me retirar e ir para um lugar deserto, porque algo me abalou. E quanto de nós temos momentos na nossa vida que alguma notícia chega, alguma coisa vem, algo acontece, e por mais que a gente esteja no melhor momento do nosso ministério, fazendo as coisas, indo na igreja, buscando, jejuando, intercedendo, e a notícia ruim vem, e isso nos abala. Aí Jesus entende: eu preciso me isolar, eu preciso orar, eu preciso estar em contato com o Pai, para me reerguer de novo, para o Espírito vir sobre a minha vida, e eu me animar de novo. Jesus pega um barco e atravessa um barco. Só que ao mesmo tempo que Jesus se retira para ir para esse lugar deserto, irmãos, a multidão que o acompanhava vai a pé pela terra e chega lá primeiro que Jesus. Fala: Jesus, nós viemos aqui atrás de você. O Senhor está fazendo milagres, maravilhas, o ministério do Senhor está no auge, muitas coisas boas acontecendo, e a gente viemos aqui por causa do Senhor. Aí aqui eu entendo que quando a gente tem uma vocação, um chamado, um ministério sobre a nossa vida, por mais que às vezes a gente tenta se isolar, ir para algum canto, se separar, não tem para onde a gente correr, porque aquilo que Deus colocou para mim, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, uma hora ou outra vai dar um jeito de nos encontrar. E a gente pensa assim: e agora, o que eu faço? Aí eu começo a entender quando Jesus fala para o apóstolo Paulo, que ele fala assim, que ele orou 3 vezes pedindo para que o espinho da carne fosse tirado.
que vinha como mensageiro de Satanás esbofetear a sua face. Aí Jesus fala: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo entende, hoje eu entendo de bom grado, que quando eu estou fraco, aí sim eu estou forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia. Então eu quero te dizer, irmãos, que vai ter dia que vai estar tudo dando errado, que as coisas não vão estar acontecendo do jeito que você quer, que a luta vai vir, a prova vai vir, e você vai ter que exercer o seu ministério. Por quê? Porque eu entendo quem me chamou, quem precisa de mim. Porque vai ter dia que eu vou estar na lona, vou estar passando o pior momento da minha vida, e é nesse momento que Deus vai querer me usar para pregar, para louvar, para adorar, para fazer a vontade dele. Por quê, Juan? Eu me lembro daquele cego, que quando Jesus não fala que curou ele, Jesus fala assim para ele: vai, a tua fé te salvou. Aí existe dois tipos de amores. Jesus vem até ele, cura ele, não só a sua cegueira, mas tudo aquilo que a cegueira trouxe para ele. Esse é o amor de Jesus incondicional. Disse: vai, você é livre para fazer o que você quiser, eu te curei. Aí tem o amor de quem recebeu de Jesus. Como eu vou viver longe daquele que deu tudo para mim? Como eu vou viver longe daquele que trouxe o que eu mais precisava? E vendo ele, seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia. Então, irmãos, Jesus naquele momento difícil, e a multidão vem até ele, e ele tem que pregar, ele tem que fazer a escolha: continuo me retirando, continuo me isolando para passar aquilo que está machucando, ou eu faço a obra mesmo machucado? Jesus escolhe fazer a obra. E acontece, irmãos, que a multidão, depois que Jesus prega, fala, estende o seu discurso, a multidão sente fome. A multidão sentiu fome. Aí os discípulos falam para Jesus: Jesus, despede eles que já é tarde, não tem nada para eles comer. Aí uma coisa eu entendo, irmãos, que todo mundo que vem até Jesus nunca volta de barriga vazia, com as mãos vazias. Todo mundo que vem até ele tem resposta da parte dele. Aleluia. E hoje é quinta-feira da resposta. Eu não sei o que você veio procurar, mas eu vim aqui para te dizer: o que você veio procurar aqui nessa noite, se você buscar com fé, adoração, persistência e crer no Deus que você serve, Jesus está aqui nessa noite e não vai te deixar embora de mãos vazias. Aleluia. Porque todo mundo que vem até ele volta saciado. Aleluia, glória a Deus. Aí André olha e vê um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Parece pouco para André, pouco para os outros discípulos, mas para quem faz o milagre, não é pouco. Aleluia. Talvez o que você esteja fazendo para Deus, aquilo que você está exercendo para o Mestre, aos olhos de outras pessoas, parece pouco, mas você está lá firme. Mas Juan, o que eu faço é muito pouco, é muito pequeno, parece que nem chega a Deus. Chega, irmãos, alcança o coração do Pai. É pequeno, mas Ele colocou nas suas mãos para fazer. Aleluia. Aos olhos das pessoas, aquilo era pouco para a multidão, pouco na mão das pessoas, mas nas mãos de Jesus não é pouco.
Aleluia, glória a Deus. Se é tudo aquilo que parece pouco, que parece que não vai dar, que não vai chegar, que está difícil, você colocar nas mãos dele, por mais que pareça pouco, impossível, sem saída, ele é capaz de resolver. Aleluia, glória a Deus. Aí Jesus pega e multiplica aqueles pães, aqueles peixes. A multidão come, recebe um milagre espiritual e sai dali saciados, sem fome. Só que pela primeira vez na Bíblia, o Senhor sempre despediu primeiro a multidão e depois os seus discípulos. Só que dessa vez o Senhor olha e fala assim: despede primeiro os discípulos e depois a multidão. Por quê, Juan? Porque a multidão que estava ali estava querendo exaltar o Senhor como rei, colocar o Senhor. E o Senhor sabia que os discípulos não estavam preparados para aquela honra. Ele estava preparado, mas os discípulos ainda não estavam. O Senhor o quê? Esconde eles. Por quê? Porque eles não estavam preparados para aquela honra. E às vezes a gente não entende o porquê o Senhor nos esconde. Às vezes o Senhor pega a gente e esconde a gente. Às vezes a gente está num momento tão bom do ministério da gente, estamos crescendo, estamos sendo honrados, estamos pregando, estamos louvando, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Aí o Senhor chega no pastor e fala: pastor, esconde ele um pouco, que ele não está preparado ainda para tudo aquilo que vai vir. Eu vejo lá na frente, e a gente fica bravo. Ah, mas agora que eu estou bem, que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo, eu preciso me esconder? Sim. Porque quando o Senhor nos esconde, irmãos, é porque Ele sabe o futuro. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele sabe tudo que o inimigo preparou, armou. Então Ele preserva nossas vidas. Aleluia. Talvez você não está tendo tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você imaginou. Aleluia. Mas você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. O Senhor está te escondendo. O Senhor está guardando a sua vida. Por quê? Porque Ele vê lá na frente. E Ele despede os seus discípulos e vai: chegue ao outro lado. E os discípulos saem e vão. E o que acontece no meio do caminho? Uma grande tempestade. Uma tempestade enorme vem sobre aquela embarcação. Juan, a tempestade veio, mas os discípulos não estavam obedecendo uma ordem do Senhor, que era ir para o outro lado? Sim. Aí aqui eu entendo que a tempestade vem até sobre quem obedece ao Senhor. E às vezes a gente pergunta: Senhor, estou sendo obediente, estou fazendo tudo certinho, e mesmo assim a tempestade veio sobre a minha vida? Vem. Porque a tempestade vem sobre a vida até de quem obedece a Deus. E o que eu vou fazer com a tempestade? Eu vou retroceder? Não. Tem uma palavra liberada sobre a minha vida: você vai chegar do outro lado. Aleluia. Então, em nome de Jesus, diante da dificuldade, do vento forte, mesmo que sua vida seja toda correta e você não entende por que está vindo essa luta, essa prova, eu quero te dizer nessa noite: continue caminhando, continue navegando, continue indo na direção que Deus te mandou, porque tem uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Você vai chegar ao outro lado. Aleluia. Essa tempestade não te mata, não te afoga, não te afunda, porque Deus liberou uma palavra sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. E a gente não entende. Mesmo sendo obedientes, mesmo andando na direção que o mestre mandou, a tempestade veio.
Só que a gente não pode retroceder, irmãos. A gente não pode olhar para trás e querer voltar. A gente tem que continuar firme na direção que Deus mandou. E quando sai do controle? E quando foge do controle deles? A tempestade é muito grande. O vento é muito forte. O barco está quase afundando. E agora, saiu do controle. Aí o mestre aparece. E a primeira coisa que ele fala: não temas, sou eu. Juan, ele não acalmou a tempestade primeiro, não. Primeiro ele chegou, viu a tempestade, olhou para os seus discípulos e falou: não temas, sou eu. Porque ele sabe, irmãos, que antes de acalmar a tempestade que envolve a nossa vida, ele precisa acalmar o nosso coração. Porque se ele acalma direto a tempestade e o nosso coração está aflito, atribulado, preocupado, quando o vento bater de novo, a gente vai ficar preocupado de novo. Quando a tempestade vir de novo, a gente vai se abalar de novo. Aí o Senhor olha e fala assim: primeiro eu preciso acalmar o seu coração. Sabe quando você vai passar por essa tempestade, por esse momento difícil, por essa dificuldade que você tem enfrentado na sua vida? Quando você permitir que o Senhor acalme o seu coração. Quando você permitir que o Senhor tire de dentro de você toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo. Quando a sua confiança está totalmente depositada nele. Quando você permitir isso aí, a tempestade que tem te assombrado, que tem te fazido perder noite de sonos, que tem feito você andar distraído, preocupado, com medo, dentro da sua própria casa, do seu lar, vai acabar. Porque você permitiu que ele acalmasse o seu coração. E se ele tem o seu coração, a sua vida nas mãos dele, a tempestade ele acalma num minuto. Aleluia. E Juan, e como que o mestre vem acalmar essa tempestade? Nadando? Não. Qual que era a maior dificuldade dos discípulos naquele momento? Não era a tempestade? Não era o mar bravo? Não era tudo que... Então ele vem sobre o mar andando. Mostrando para os discípulos que aquilo que mais atormentava a vida deles, que mais trazia dificuldade para a vida deles, estava abaixo de Jesus. Tudo que você tem medo, tudo que te preocupa, o Senhor vem andando sobre isso, sobre as águas, sobre o problema, sobre a dificuldade, sobre aquilo que te preocupa, aleluia. Tudo que você tem preocupação, medo, Jesus é maior. Jesus anda sobre ele, aleluia. Aí Pedro olha e fala: é o mestre, é o fantasma. Se é o Senhor mesmo, me mande ir até você, até o Senhor. E o Senhor fala, versículo 29 que a gente leu: e ele disse, vem, aleluia. E ele chama Pedro: Pedro, vem, anda também sobre as tempestades, anda também sobre as dificuldades, anda também sobre tudo aquilo que te causa medo, venha, aleluia, glória a Deus. E hoje, o Senhor marcou essa quinta-feira da resposta para dizer para mim e para você: venha, vem, anda por cima daquilo que te causa medo, anda por cima daquilo que te causa preocupação, anda por cima daquilo que te causa ansiedade, aleluia. Por que, Juan, eu tenho que andar? Porque o mestre está te chamando: venha
Aleluia, glória a Deus. Tudo aquilo que te preocupa nessa noite vai cair por terra em nome de Jesus. Aquilo que te causa medo vai ficar para trás, porque você vai andar por cima das águas. Aleluia, glória a Deus. E por que muitas das vezes a gente não vem? Porque o barco, irmãos, é o grande problema. Primeiro, que o barco nos traz segurança. Segundo, nos limita. A gente pode só ter a proa do barco. Além disso, não dá. Infelizmente, a gente, muitas das vezes, ficamos presos nisso. Naquilo que nos dá segurança. Naquilo que nos limita. E por isso, a gente não passa pelos problemas, pelas dificuldades, por tudo aquilo que está nos incomodando, nos fazendo perder noites de sono. Por quê? Estamos limitados, presos. Mas hoje, o Mestre nos chama. Aleluia. Venha. Aleluia. Venha. Venha até mim, porque eu quero te curar, porque eu quero te libertar. Eu quero tirar de você tudo aquilo que te preocupa. Aleluia. E Pedro vai andando, vai andando, vai andando. Aleluia. Só que chega um momento que Pedro volta a duvidar. E se a gente não se entrega por inteiro no meio das dificuldades, uma hora a onda vai vir, vai nos afogar de novo. E Pedro começa a andar e afunda. Só que quando ele está quase se afogando, o Mestre aparece, pega ele pelas mãos e o coloca de pé novamente. Acredito eu, a Bíblia não fala que agora Jesus, na volta até o barco, deve ter pegado Pedro no colo e levado Pedro até o barco com a tempestade acalmada. Ele entendeu que Pedro teve atitude, se levantou, foi até ele, mas por um momento fraquejou. Aí ele pega Pedro no colo, abraça Pedro, passa sobre a tempestade, sobre o mar, tudo aquilo que causou medo para Pedro, e leva Pedro até o barco novamente. Aleluia, glória a Deus. Nos momentos, irmãos, que a gente não aguentar, nos momentos que a gente pedir socorro para Deus, que a gente estiver afogando, fala, Senhor, me salva, a tempestade está muito grande, pode ter certeza, irmãos, que Ele vai estender a mão para você, vai te pegar no colo e vai te levar novamente para uma zona segura. Aleluia. Mas para isso, a gente precisa ir até Ele. Aleluia. Glória a Deus. Coloque de pé nessa noite, irmãos. Glória a Deus.